paz do Senhor para todo o pessoal do YouTube. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Que Deus conceda a vitória a você, a sua família e a todos, em nome de Jesus. É motivo de nós agradecer a Deus por esta tarde maravilhosa, a qual Deus Ele tem nos concedido. E eu quero trazer uma mensagem de Deus ao coração de todos, que o objetivo desse canal, o canal do JF Josenildo Francisco, Deus é Fiel. O objetivo desse canal é sempre estar levando uma palavra de Deus ao coração de todo, em nome de Jesus. Quero ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 6, a começar do versículo 5 até o versículo 7. Querido, a Bíblia diz que bem-aventurados são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e guardam no seu coração. Quero dizer para você que você é um bem-aventurado. Assista esse vídeo até o fim, porque Deus, Ele tem uma palavra ao teu coração. Deus tem uma palavra para o coração de todos esta tarde. Gênesis capítulo 6, versículo 5 até o versículo 7, que está escrito: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só mar, continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Glória a Deus. Que palavra, né? Querido, aqui está falando sobre da época de Noé, sobre a época de Noé, né? Está registrado nessa passagem aqui no livro de Gênesis, quando Deus, Ele criou o homem, porque a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas o homem estava trilhando por caminhos diferentes, por caminhos que não deveria trilhar. O homem estava fazendo coisas abomináveis aos olhos de Deus. Mas naquela época existia um homem por nome Noé. E esse homem, ele era um homem temente a Deus, um homem que guardava a palavra de Deus no seu coração, um homem temente a Deus. Ele procurava fazer as coisas certas. E Deus, olhando dos altos céus e vendo toda a maldade que o homem estava praticando, porque Deus, Ele não fez o homem para viver no pecado. Deus, Ele não fez o homem para ser escravo de Satanás. Deus fez o homem para ter uma vida e vida eterna. A Bíblia diz que quando Deus, Ele criou Adão e pôs naquele jardim do Éden, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou o homem do pó da terra, formou o homem do pó da terra e deu o nome de Adão. Adão agora estava naquele jardim, cuidando daquele jardim, e um certo dia Deus, ele vendo que o homem estava só, Deus criou uma companheira e deu o nome de Eva. Agora no jardim estavam os dois, Adão e Eva. E a Bíblia diz que Deus, ele chegou para Adão e disse: Adão, de todos os frutos de todas as árvores tu poderes comer, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não tocareis, porque se tu tocar, tu morrerás. Quer dizer, Adão, ele foi proibido tomar daquele fruto e a comer, porque
porque Deus disse que se ele fizesse isso, ele morreria. Louvado seja Deus. E naquele jardim existia muitos frutos, né? Eram muitas árvores e muitos frutos. E Deus disse que de todos os frutos ele poderia comer, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas a Bíblia diz que um certo dia, a serpente que estava naquele jardim falou com Eva, dizendo que ela podia comer daquele fruto, porque se ela comesse, ela não morreria. E Eva disse para a serpente que o Senhor Deus tinha dito que não poderia comer daquele fruto, porque que no dia que comesse, morreria. Mas a serpente disse: tu não morrerás, tu serás igualmente a Deus, conhecedor do bem e do mal. E a Bíblia diz que Eva tomou daquele fruto e a comeu e deu a Adão. E daí veio a desobediência contra Deus. Adão comeu daquele fruto e perdeu a comunhão diante de Deus. Ele perdeu a comunhão diante de Deus. Ele perdeu todo o acesso que tinha a Deus, porque a Bíblia diz que a voz de Deus bradava naquele jardim. Mas depois da desobediência diante de Deus, o homem foi expulso do jardim do Éden. E a Bíblia ainda diz mais que antes a voz de Deus bradou no jardim, chamando Adão: onde tu estás? Adão estava escondido. Por que Adão estava escondido? Porque tinha desobedecido a Deus. Querido, por causa da desobediência, Adão ele perdeu aquele jardim. Por causa da desobediência, ele foi expulso daquele jardim. Aí Deus disse para Adão: por causa da tua desobediência, agora tu vai comer do teu próprio suor. Tu vai ter que trabalhar. E cada um recebeu a sua sentença. O homem, para sobreviver, ele teria que trabalhar. E a mulher, dor de parto. E a serpente teria que comer pó da terra. Essa foi a sentença que Deus ele deu o homem, a mulher e a serpente. Todos três foram sentenciados por Deus. E o pecado, ele predominou sobre todo mundo, toda a raça humana. E a palavra que nós lemos em Gênesis, onde fala que Deus ele se arrependeu de ter criado o homem. Por quê? Porque o homem foi desobediente diante dos olhos de Deus. Toda imaginação, todo pensamento, imaginação do coração do homem estava contra a vontade de Deus. E Deus, vendo toda a maldade do homem, Deus, ele disse: vou exterminar todo o homem, todos os animais da face da terra. Mas Deus, ele viu um homem justo, um homem que procurava trilhar no caminho certo, que era Noé. E Deus, a Bíblia diz que Noé, ele alcançou a graça de Deus. Ele alcançou a misericórdia de Deus por ser um homem temente, um homem diferente, porque Noé, ele fez a diferença em meio àquela sociedade, em meio àquela geração, ele fez a diferença. E Deus disse para Noé: Noé, faz uma arca, porque eu vou mandar um dilúvio sobre essa terra e vou destruir a todos. E Noé começou a construir aquela arca juntamente com a sua família. E Noé foi o primeiro pregador. A Bíblia diz que foi o homem que pregou sobre o dilúvio, para que aquela geração se arrependesse dos seus pecados, para que aqueles homens se arrependessem, mas eles não se arrependeram. E a Bíblia diz que Deus, ele mandou que Noé construísse aquela arca. Noé começou a construir juntamente com a sua família, no mesmo tempo sempre pregando ali para aqueles homens, e muitos começaram a zombar, com zombaria contra Noé, mas Noé obedeceu à voz de Deus. E chegou naquele dia que aquela arca estava pronta. E Deus disse para Noé: entra nesta arca, tu, a tua família e os animais, que Deus o enviou sobre aquela arca. De cada animal, Deus enviou um casal. E foram entrando naquela arca, e quando todos entraram, a porta daquela arca se fechou. Querido,
e aqueles homens que não acreditaram na pregação de Noé, e aqueles homens que não aceitaram a pregação a qual Noé estava pregando. Aqueles homens pereceram juntamente com todas aquelas mulheres, os animais, quando as águas começaram a vir sobre a terra, que a Bíblia diz que as comportas dos céus foram abertas, as fontes dos